Bem, então na nossa dimensão, nós temos a nossa maneira de ser e de viver e a nossa realidade. E à medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos aumentando a nossa frequência vibratória, que nós vamos ascendendo e passando através de cada uma dessas subdimensões da quarta dimensão, nós vamos criando novos estados de consciência e a nossa realidade vai sendo modulada de acordo com essa frequência pela qual nós vamos passando. A nossa frequência vai aumentando e à medida que nossa frequência aumenta, nós criamos toda uma realidade compatível com essa dimensão pela qual nós estamos transitando. E nós vamos então estar dando de cara com os nossos deuses manipuladores que moram em sua casa no espaço, porque nós vamos estar passando por lá. Vamos conhecer a casa deles, fazer uma visitinha para eles, né? Vamos dar de cara com eles e precisamos nos preparar para isso, né? Então, eles também estão evoluindo. Tá? Os nossos deuses manipuladores, que têm a sua casa no espaço, eles também estão evoluindo. Embora eles possivelmente não vão ter tempo para evoluir a ponto de ascender para a quinta dimensão. Eles não terão tempo para evoluírem. A necessidade de evolução deles é tamanha que, embora eles estejam em processo de evolução, eles possivelmente não conseguirão atingir esse estágio de evolução a ponto de estarem prontos para a ascensão junto conosco. Eles vão, é claro, melhorar o nível deles dentro da quarta dimensão. Eles estão lá na segundo, terceiro subnível da quarta dimensão. Então eles vão conseguir, através de toda essa experiência, todo esse aprendizado, todo esse processo que eles vão estar passando, o planeta Terra está passando, eles também vão conseguir elevar o seu padrão lá para quinta, sexta, sétima subnível da quarta dimensão. Veio o quê? Castandeiro também não. Então, a partir do momento que nós temos a quarta dimensão no morada desses deuses e eles estão em processo de evolução, nós, com certeza, ao ascendermos para a quinta dimensão, esses deuses não estarão mais na terceira subdimensão, segunda, terceira subdimensão, na quarta dimensão, estarão em outras subdimensões mais elevadas. Só que eles não vão conseguir nos acompanhar porque eles não têm espiritualidade, eles não têm a capacidade de sentir, não têm isso desenvolvido, eles não estão conectados à fonte. E para isso eles terão que, acima de tudo, fazer opção pela luz. Eles poderão até evoluir dentro das faixas, dentro dos subníveis da quarta dimensão, mas eles jamais vão conseguir ascender para a quinta dimensão sem fazer opção pela luz. Aí eles não vão chegar nunca às últimas níveis da quarta dimensão. Eles não vão chegar aos últimos níveis sem que façam opção pela luz. Eles poderão progredir aqui dentro, mas esse progresso ele será limitado, não será como poderia ser caso eles façam opção pela luz. E mesmo fazendo opção pela luz, eles dificilmente vão conseguir ascender, porque é muito pouco tempo para eles poderem chegar até essa segunda dimensão, eles terem esse nível de progresso em tão pouco tempo. Eles têm que desenvolver a sensibilidade espiritual. Eles têm, primeira coisa, eles têm que fazer opção pela luz.
para poder desenvolver a sensibilidade, porque a sensibilidade só é dada a eles através da espiritualidade. Se eles não fazem opção pela luz, eles não têm a reconexão com a fonte, eles não têm espiritualidade. Eles têm sensibilidade para a matéria, né? A sensibilidade deles é limitada aos 5 órgãos sentidos. Para eles poderem ultrapassar isso, eles precisam fazer opção pela luz para se reconectarem à fonte. É o primeiro passo. Aí o segundo passo é o desenvolvimento espiritual. Entendeu? Porque não é o simples fato de fazer opção pela luz, eles já vão ter toda... Não, aí eles fazendo opção pela luz, eles readquirem a sensibilidade espiritual. A sensibilidade emocional e espiritual. Aí eles vão ter que galgar dentro da sensibilidade espiritual e emocional todo o processo de evolução para poder estarem prontos para passar por uma quinta. É um processo de aprendizado, né? Um processo de aprendizado, um processo de desenvolvimento espiritual. Porque eles não têm espiritualidade, não tem como eles terem desenvolvimento espiritual. Eles só adquirem desenvolvimento espiritual quando fazem a opção pela luz. E mesmo assim, dá no que você já viu de diversos reptilianos aí que fizeram opção pela luz, que estão tentando, mas não conseguem de imediato desenvolver a sensibilidade, as emoções. Eles demoram para poder conseguir desenvolver essa capacidade de sentir. Isso não é assim, fez opção pela luz, já desenvolve a capacidade de sentir, já evolui espiritualmente, já sente. Não é. É todo um processo que vem. Primeiro passo, fazer opção pela luz. Segundo passo, recupera a capacidade de sentir, recupera a capacidade espiritual. Aí, essa capacidade de sentir não vem assim de um dia para o outro, ela vai sendo trabalhada, vai sendo adquirida ao longo do tempo. Eles recuperam a possibilidade disso daí, mas até eles efetivarem essa recuperação, é uma jornada que eles têm que desenvolver. Entendeu? Isso a gente sabe que eles não vão estudar, né? Eles precisam de muito estudo. Mas eles até estudam, mas eles não conseguem assimilar aquilo que depende do sentido. Eles são muito racional. Eles são sentidores, né? E um dos caminhos é através da dor. Através do amor, outro através da dor. Como eles não têm a noção do amor, porque eles não têm a capacidade de sentir, eles não têm desenvolvido a capacidade de saber o que é amor incondicional. Então, o caminho deles começa pela dor. Para depois eles descobrirem, quando eles desenvolverem a capacidade de sentir, desenvolver toda a capacidade de sentir, aí eles podem ir pelo amor. Mas no início, eles vão pela dor para poder desenvolver toda essa sensibilidade, começa pela dor. Tá? Então, os reptilianos que a gente conhece, que estão encarnados buscando a iluminação, buscando a evolução, eles são pessoas que são muito ligados ao racional. Eles não têm muita capacidade de sentir amor, de sentir, né? Você pode ver que tem até uma capacidade de gostar de gatinhos, né? Mas ainda é muito assim, primário, uma capacidade de sentir muito primária, muito, né? Então ainda é muito limitada. Consegue expandir com o amor incondicional. Então existe, eles estão dando os primeiros passos assim, no processo de descoberta do que é o amor, das emoções. Então, eles são muito racionais e o problema é que eles estão muito apegados a esse sistema racional. Né? Então, por isso, até eles se desapegarem desse sistema racional, eles abrirem condições para o sentir, demora. Isso não é feito assim. Por causa que eles pensam com a lógica, não é? Então, é uma transição que não é feita no estalar de dedos, é uma transição um pouquinho demorada, que é resultado de vivências. Né? Vivências que vão ter que se acumular ao longo do tempo. Ao longo de várias encarnações. São vivências que se adquirem ao longo de várias encarnações. E o equilíbrio está em usar a lógica, mas usar o sentimento. Né? Parece que não
Não tem nada a ver a lógica com os sentimentos. A lógica é pura matéria, pura. A nível espiritual não existe lógica. Mas muitas coisas a gente não compreendeu por causa da morte. Eu diria que até um certo ponto, depois você começa a desenvolver através da intuição. A intuição não tem nada a ver com nós. É totalmente lógico. Eu que confundo intuição com lógica. Não sei. O sentir tem a ver com intuição, tem a ver com a lógica. Ela é totalmente irracional, ela é totalmente sem sentimento. Mas ela é um fato. Sim, ela é um fato, ela é uma verdade a nível de terceira dimensão, ela é uma verdade. Quando você ultrapassa a terceira dimensão, a lógica, quando você entra em dimensões mais elevadas, a lógica é diferente dessa lógica de terceira dimensão. Você deixa, as coisas espirituais são ilógicas, elas não obedecem ao mais. Você ouviu falar das matemáticas de Fibonacci? E a matemática explica que o crescimento de uma planta, de uma folhagem, ela é matematicamente. Mas a verdade do universo é geométrica. Geométrica é matemática. Geometria sagrada, a linguagem da luz é geometria sagrada. Tudo é codificado através da geometria. Exato. Tá? A linguagem do universo é matemática. Matemática é lógica. Só que não é uma lógica racional pautada na mente cartesiana de divisão, de separatividade. É uma lógica de unidade. A geometria está sagrada, ela está viva. A questão é o acesso com os sentimentos. Seria isso. O sentimento que dá acesso à geometria sagrada. Olha, só devo dizer uma coisa para você. Um garoto de 15 anos conseguiu desenvolver alguns teoremas propostos por Isaac Newton há 350 anos atrás, e nenhum cientista tinha conseguido desenvolver esse teorema. Um índigo de 15 anos conseguiu desenvolver. Conseguiu solucionar o teorema dele. Tá? Então, você vê que o conhecimento que vem através da espiritualidade, ele supera a lógica, o que se considera como lógica terrena. Então, uma coisa que um teorema matemático para o qual não se havia solução dentro da lógica, essa lógica, ela, a nível de terceira dimensão, ela é limitada. À medida que ela ultrapassa o limite da terceira dimensão, ela se torna, existe limitações que ela deixam de existir à medida que ela ultrapassa da terceira dimensão para cima. Então, de repente vem um ser que tem um conhecimento que ultrapassa a terceira dimensão e consegue solucionar algo que outros cientistas, outros matemáticos, durante 350 anos não conseguiram resolver. Então, você percebe que essa questão de lógica é muito relativa. Ela tem uma limitação estabelecida pela frequência vibratória da dimensão onde se está. Então, a lógica da terceira dimensão, ela não é a mesma da quarta dimensão. Ela esbarra em limites que, quando você passa para a quarta dimensão, ela transcende. E assim, em cada nível, eu acredito que quando ela estiver na quinta dimensão, essa questão de lógica, ela ultrapassará certos limites. Tá? Então, a matemática que você tem na terceira dimensão, ela tem um limite. A matemática que você tem na quarta dimensão, ela tem outro limite, e na quinta dimensão, outro limite. Tá? E aí, eu digo para vocês, tudo isso é lógico? É lógico. Tá? Mas por que a lógica da terceira dimensão não conseguiu resolver o teorema proposto por Isaac Newton 350 anos atrás, e aí de repente vem um garoto de 15 anos, que é um índigo, e consegue resolver? Porque ele
que é um sistema de pensar que não é da terceira dimensão. Então, logicamente, a lógica da terceira dimensão, ela não está completa, ela não está finalizada. Essa lógica, ela está limitada, mas ela pode ir além, pode. Provavelmente a lógica da quarta dimensão é muito mais ampla do que da terceira dimensão. Lembrar do esporte, né? O esporte. Ele é bem o típico. Não, ele é bem típico mensageiro também, isso é bem o índico. Ele representa bem um ser índico, né? Porque ele é muito racional, mas ele transcende ele tem uma dificuldade de sentimento. Então, ele tem muito de reptiliano, porque ele tem uma limitação muito grande de sentimentos, né? Mas é que os sentimentos deles o sentimento dele extrapola. Existe inclusive um filme que eu assisti, que ele dá prova do sentimento. É um filme, inclusive, dos últimos, um filme que ele se sacrifica, ele deixa de existir, ele morre. Então. E ele volta depois como criança, né? Ele renasce como criança, novamente começa toda a jornada novamente como criança, porque ele se sacrifica por amor ao comandante, não sei, né? Que ele dá a sua vida. Então, aí você vê que o amor dele, que ele parecia um ser insensível, um ser que não tinha sentimentos, né? Mas é que os sentimentos dele estavam num nível muito elevado que aqueles ali não conseguiam captar, né? Então parecia que ele era muito racional, muito lógico e pura razão, sem nenhum sentimento. Mas na verdade ele estava numa outra frequência acima, em que os sentimentos não eram entendidos por aqueles que estavam voltando, né? Então, eu julgo ele assim uma representação dos seres que são em níveis mais elevados, vivendo entre seres humanos em terceira dimensão. É bem assim, uma representação exata das dificuldades de relações entre um ser de dimensão mais elevada e um ser de terceira dimensão. Bom, só para encerrar hoje, então, alguns gostariam de chutá-los, de chutar esses nossos deuses manipuladores pecados no espaço, alguns gostariam de chutá-los para fora do clube dos deuses criadores, por acharem que eles não valem a vida que criam. Antes do saque, então, os nossos deuses manipuladores também poderiam ser chamados de deuses saqueadores, né? Então, antes do saque, há cerca de 300 mil anos, vários componentes do time original trabalhavam aqui para trazer informação e criar um enorme centro de informação que deveria ter sido usado para conectar vários sistemas galácticos. Houve então uma violenta guerra entre os deuses criadores e os seres espaciais, cujas histórias se encontram nos antigos manuscritos desse planeta. E os seres espaciais, cujas histórias se encontram nos antigos manuscritos desse planeta, ganharam a luta. Eles tinham interesses particulares neste local. Aqui, neste universo do Criador primordial, todas as coisas são permitidas e, como tal, muitas lições são aprendidas. E, aproveitando que tudo é permitido, eles tomaram isso de assalto para fazer disso daqui a fonte de alimentos deles, né? Esses eram os interesses particulares que eles tinham no planeta Terra, por isso eles dominaram o planeta. Alguns desses deuses criadores casaram-se e uniram suas linhagens da mesma forma que no continente europeu diferentes monarcas e famílias reais se casaram e uniram seus reinos. Os deuses criadores misturavam-se para ver o que conseguiam criar. Não se
esqueçam que eles entendiam de genética e que todas as coisas eram criadas através da manifestação e uso da força vital e da compreensão. Pode tirar, obrigado. Não se esqueça que eles entendiam de genética e que todas as coisas eram criadas através da manifestação e o uso da força vital e da compreensão do seu funcionamento. Neste momento, está além da vossa compreensão perceber a extensão deste projeto. Então, toda essa linhagem desses deuses manipuladores resultou nas famílias reais da Europa que governavam e governam em algumas, dos países da Europa. Então, esses nobres, eles somente se casavam entre eles, porque eles não se casavam com plebeus, porque eles tinham que manter o sangue azul. E o sangue azul, o que é? Os reptilianos, eles, quando nascem, eles têm uma cor azulada. E essa é uma característica dos reptilianos. Quando eles nascem, eles têm uma cor azulada. Então, por isso criou-se a ideia de sangue azul, de que as famílias reais, elas tinham sangue azul, e que eles eram os filhos dos deuses, eles eram os representantes de Deus na Terra. Então, porque na verdade eram famílias reptilianas, e eles não se casavam com plebeus para não misturar o sangue azul deles, o sangue puro reptiliano, com o sangue dos seres humanos. E aí tinha toda uma lenda que se criou em torno disso daí, mas que na verdade as razões não são bem aquelas que eram ditas para o povo. Na verdade, eles não queriam era perder a pureza do sangue reptiliano deles. Aquele dia que estava chovendo, sem querer você levou o meu guarda-chuva e deixou o nó deu aí. Beleza, o cara para falar. Aí depois posteriores, aí eu trago e faço tranquilo. E aí, como nós estávamos presos a essa concepção de que os seres reptilianos são os representantes dos deuses na Terra, eles usavam isso como artifício como desculpa, para não permitir que se casasse, que ele se casasse com os plebeus, para não perder a linhagem deles. Tchau, obrigado. Então, na verdade, eles estavam querendo preservar o sangue deles de reptiliano e contaminação com os seres humanos. E uma das formas deles preservarem na verdade, esses seres que nos governam hoje através das famílias reais, eles são, na verdade, seres híbridos. Eles têm uma porcentagem de genética de seres humanos e uma porcentagem genética de seres reptilianos. Que a porcentagem genética de ser reptiliano, ela é predominante sobre a genética humana. E para que eles não assumam a forma de reptiliano, embora eles sejam híbridos, como a parte genética reptiliana predomina, eles então usam de tomar sangue humano para poder manter a forma humana. E esse sangue humano ele precisa conter um ingrediente que não é natural do nosso sangue, que é a oxiadrenalina, que é a adrenalina oxidada. E isso só é possível obter no nosso sangue caso provoque dor num ser humano por mais de 24 horas, por mais de 48 horas. Tá?
Daí eles usam seres humanos como para fins de sacrifício, em que esse ser humano é torturado e aí ele é torturado por longas horas e aí a dor provoca a criação, né, no sangue dessa substância que é a oxidadrenalina, adrenalina oxidada, que eles ingerem, eles parece que têm que ingerir uma certa quantidade de sangue. Diz que num corpo humano, me parece que com 48 horas de tortura, não sei, entre 1 e 2 dias de tortura, provoca a formação de, acho que 148 mililitros de oxidadrenalina no nosso sangue. E parece que é necessário essa quantidade de oxidadrenalina, ela é necessária, parece que por uma semana. Então, ou seja, eles precisam do sangue de um ser humano torturado a cada semana. E normalmente o preferido deles são os adolescentes. São os adolescentes e parece que os virgens têm uma certa predileção por seres virgens. E daí a maioria dos jovens que desaparecem, a maioria das pessoas que desaparecem hoje são crianças e adolescentes. As crianças são usadas para rituais, como oferendas nos rituais, né? Oferendas de sangue, né? Para os ancestrais deles que estão na 4ª dimensão. Os ancestrais que têm a casa na 4ª dimensão, eles vêm à 3ª dimensão nos momentos de rituais para se alimentar do sangue dessas crianças que são sacrificadas. Além do vampiro, não? E aí, a lenda do vampiro resulta dos nobres europeus que tinham suas linhagens puras, sangue azul, que eram os reptilianos e que tinham são híbridos, né? Parte do DNA deles é humano, parte é reptiliano, e eles, por ser o DNA reptiliano, ele como é que é em genética, quando a gente fala, eu falei agora há pouco, predominante, né? Como a genética reptiliana ela é predominante, então, embora eles sejam híbridos, eles continuam com a forma reptiliana. Então, a forma como eles têm de realçar a parte humana e parecerem seres humanos é tomando o sangue que tenha esse ingrediente. Essas crianças trabalham eles são sacrificados, eles tomam o sangue dessas crianças. As crianças são torturadas e depois são mortas na 3ª ou na 4ª? Na 3ª dimensão. Então as crianças estão em algum lugar, né? Como estão em algum lugar? Estão em algum lugar. Sim, elas são raptadas diariamente e são torturadas. Diariamente existem crianças desaparecendo. As crianças são. Aquela Madeleine lá, que desapareceu, aquela criança que desapareceu lá em Portugal, é uma criança que possivelmente os pais faziam parte de um pacto onde ela foi vendida ou foi usada para sacrifício, foi vendida para ser torturada para gerar alimentos para esses novos. A Diana, a princesa Diana, né? Quando antes dela morrer, ela confidenciou, quando ela estava com essa separação do príncipe, né? Príncipe Charles, ela confidenciou para o mordomo dela que ela
ela estava desesperada para sair fora daquela família de lagartos, que eles eram todos lagartos. Tá? E ele escreveu isso no livro de memórias, que depois da morte dela, ele escreveu um livro de memórias onde ele falava isso. E a coroa britânica estava tentando de todas as formas na justiça impedir que esse livro fosse vendido. Em uns lugares que não se lê o livro, ele fala isso. Vamos salvar aqui.